queridos. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade que temos de meditar na tua palavra, de meditarmos, ó Deus, nos teus propósitos para as nossas vidas, essa oportunidade que estamos tendo de alinhar a nossa vida aos teus propósitos. Te pedimos, Senhor, que toda a escama dos nossos olhos sejam arrancados. Te pedimos, Senhor, que todo tapão nos nossos ouvidos sejam tirados. Te pedimos, Senhor, que toda limitação na nossa mente, Senhor, seja retirada nesta hora pelo poder do teu Espírito. Nós já entendemos que não é na nossa força, que não é, Senhor, no nosso poder, na nossa habilidade, mas já entendemos que é o teu Espírito em nós. Então, venha com teu sangue, venha com teu Espírito, venha com teu selo, nos guarda de ensinar erroneamente, nos guarda de ouvir erroneamente. Meu Deus, tenha misericórdia de nós nesta noite, que tudo que precisa, Senhor, ser trabalhado em nós, nesse tempo específico, que venha ser trabalhado e o teu nome ser glorificado nas nossas vidas. Impede, Senhor, que espíritos malignos venham interceptar esse momento de ensino, distorcendo as nossas palavras. Meu Pai, em nome de Jesus, que a comunicação seja clara, perfeita, para a honra e glória do teu nome. Aqueles que estão enfermos nessa hora, alcança cada um com a tua cura. Aqueles que estão em dificuldades nesta hora, alcança com os teus milagres, alcança a família de cada um, dissipa toda a preocupação, dissipa, Senhor, em nome de Jesus, tudo que possa se levantar, Senhor, roubando a paz dos teus filhos. Ministra a tua paz sobre nós, ministra a tua misericórdia sobre nós, a tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu nem sei dizer para vocês o sentimento que eu tenho hoje, porque assim, é a última aula, né? Nós vamos estudar sobre a identidade ministerial. Nós percorremos um caminho muito lindo. Nós começamos falando sobre a nossa identidade, né, como filhos, depois fomos para a identidade missionária, fomos para a identidade profética, agora estamos em identidade ministerial, algo que o Senhor nos permitiu enxergar, uma visão panorâmica para a gente se encontrar. Aonde é que eu estou? Porque nós não estaremos juntos no mesmo lugar. Eu não posso estar no mesmo lugar, por exemplo, que a pastora Iracema, que o pastor Beethoven. Por quê? Porque Deus nos chamou para locais específicos. Se a gente fica todo mundo junto, todo mundo nivelado, a gente volta lá para a igreja primitiva. Deus não queria ninguém juntinho, amontoado. A ideia de Jesus era espalhar os filhos dele. A ideia era que a igreja fosse espalhada sobre a terra, para assim levar o evangelho como semente. Nós vimos que em todas as esferas sociais é necessário existir pessoas que exerçam o seu propósito, exerçam o seu ministério, da forma como o Senhor chamou. E nós vemos que há possibilidade da nossa identidade humana interferir naquilo que Deus quer fazer. Então, nós não só temos a responsabilidade de desenvolver uma identidade em Deus, como nós temos a responsabilidade de reconhecer a nossa identidade humana, o que nós construímos nessa identidade, o que Deus quer desconstruir nessa identidade, de forma que ela receba com saúde aquilo que vem do céu para nós executarmos aqui na terra.
Amém? Os irmãos entenderam? Então, nós temos uma responsabilidade não só humana de viver bem, de forma saudável, mas nós temos uma responsabilidade espiritual para com o reino de Deus. E aí, esse misto é que as aulas não esgotam o tema, né? A gente não esgota todo o conteúdo. Sempre depois que encerra, eu fico assim, meu Deus, ainda tinha isso, e tinha tanta coisa para falar, tanta coisa para prestar atenção, assim como eu sei que vocês também ficam aí pensando, e que se fosse concedida a oportunidade, cada um de vocês diria tanta coisa, mas é assim mesmo, a gente não vai esgotar. O estudo de vocês não pode terminar, né? Não é só esse tempinho aqui, ele tem que ir adiante, e o Senhor vai aprimorando esses estudos. Hoje nós estamos falando de identidade ministerial. E aí, o Senhor colocou no meu coração Paulo e Timóteo. E nós vamos começar falando sobre Paulo, lembrando que o foco aqui é estudar a identidade do ministério. Então, nós vemos assim, quem foi Paulo? Paulo, ele nasceu numa família judaica, numa família de judeus, numa cidade gentia de Tarso. Então, ele era um judeu legítimo, de pai, de mãe, não um judeu legítimo que vivia em um ambiente grego. Paulo, ele teve um ensinamento puro do ponto de vista religioso. Dentro do judaísmo, ele foi ensinado, ele foi orientado. Os seus pais investiram no seu conhecimento. Os seus pais investiram na sua educação, na sua formação. Paulo era assim como Paulo, eram pouquíssimas pessoas, porque essa condição financeira de estudo tão erudito era para poucos naquela época. E Paulo, ele teve esse privilégio, Deus deu a Paulo esse privilégio, e ele cresceu numa cultura grega, dentro da ciência, dentro do costume, dentro da filosofia, dentro de toda a ciência. Paulo, ele era letrado. Então, ele viveu até certa idade, até os 12 anos em Tarso. Depois, ele foi para Jerusalém, quando ele foi ensinado aos pés do rabino Gamaliel, do mestre Gamaliel. E muitos queriam ter essa oportunidade. O fato de ser discípulo de Gamaliel era uma honra para Paulo. Então, olha só, esses estudos de Paulo, toda essa formação que ele teve, faziam parte do plano de Deus para a vida dele. O fato de Paulo ser tão destacado, ser tão peculiar, ser já um menino tão... Ele não só recebeu a educação como ele queria. Ele tinha esse anseio, esse desejo. Ele recebeu, de fato, aquele ensinamento. Não era nada que ele recebia como obrigação. Não era nada que ele recebia de forma contrariada. Pelo contrário, ele sentia imenso prazer em ser ensinado da forma como ele estava sendo. Então, nós entendemos que toda essa cultura, todo este ensino era plano de Deus para a vida dele. Paulo tinha uma identidade humana. E ele se orgulhava muito, ele se orgulhava de ser 100% judeu, né? Ele se orgulhava de ter uma linhagem pura. Ele se orgulhava de desfrutar privilégios, como, por exemplo, ele tinha dupla cidadania. Ele também
era um cidadão romano, um privilégio adquirido pelos seus pais e que foi passado para ele. Então, todo o contexto familiar de Paulo, todo o seu histórico familiar, todo o seu histórico social, religioso, pessoal, tudo isso era algo que ele tinha orgulho, ele olhava assim com muita pompa. Eu sou judeu. Era um orgulho, mas era também a força humana que ele tinha. Era a força humana que ele tinha. Ele, por causa deste ensino, ele se tornou perseguidor da Igreja de Jesus. Porque antes da morte de Jesus, os judeus já se converteram, né, àquele novo mandamento, aquelas palavras que vinham como novo mandamento. Quando Jesus ressuscitou, veio então a nova aliança, né? A aliança do sangue. E esses ensinamentos se alastraram entre os judeus. Então, isso era uma afronta para o judaísmo de Paulo, porque Paulo sabia quem era Jesus. E Paulo sabia que Jesus havia sido sacrificado em um madeiro. Portanto, dentro da lei judaica, Jesus jamais poderia ser o Messias, pela forma como ele morreu. Ele não poderia ser o Messias, ele não poderia ser o Salvador. Portanto, Paulo, ele recebia os ensinamentos de Jesus como uma blasfêmia, como uma afronta. Deveria ser combatido. Deveriam todos aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus deveriam ser mortos. Era a missão da vida de Paulo exterminar como se fosse uma seita, sabe? Porque isso era uma ameaça aos ensinamentos do judaísmo. Então, Paulo, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu cristãos, ele entrava nas sinagogas, ele entrava nas casas, ele judiava, açoitava, matava. Ele era uma fera incontida. Ele consentia na morte, ele era um homem sanguinário. Ele sentia prazer, porque tudo isso dentro dele era o zelo pela lei que ele havia recebido. Tudo isso era o zelo que ele tinha pelo ensinamento do judaísmo. Tudo isso era o cuidado dele. Ele estava sendo cuidadoso. Só que um dia, Jesus, ele fala com Paulo, né? Na época, chamou de Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Jesus se colocou à frente, não era os cristãos que ele estava perseguindo, mas era o próprio Jesus, eram os ensinamentos de Jesus. Ele cai do cavalo, ele fica cego, né? O Senhor Jesus, o Espírito ordena que Ananias imponha as mãos sobre ele, ore por ele retorna à visão, e ele se separa durante 3 anos para ser, então, ensinado pelo próprio Jesus. Então, aquele homem que não aceitava Jesus como Messias, ele se converte por uma experiência pessoal, porque dentro do intelecto dele, do conhecimento dele, era impossível que alguém pregasse Jesus para ele. Não poderia ser jamais uma pessoa a pregar o evangelho para Paulo. Não seria uma pessoa. Veio o próprio Jesus
para trabalhar aquele engano, sabe, que ele tinha no coração dele, para fazer cair aquela cegueira que ele tinha, para abrir o entendimento dele, foi o próprio Jesus. E ele ficou 3 anos sendo ensinado. Por isso que ele fala que o evangelho que ele pregava, ele não tinha recebido de homens. Não foram daqueles 11 discípulos que se tornaram apóstolos, não foram eles que compartilharam o evangelho com Paulo. Foi o próprio Jesus, e ele falou isso. O Senhor Jesus me ensinou pessoalmente. Então, ele foi levantado como apóstolo para os gentios. Ele recebeu essa missão do próprio Deus. Ele era um vaso escolhido. Ele era um vaso de honra. O que é mais importante que você aprenda disso? Quando a gente olha para a história de Paulo, era impossível que ele se voltasse para Jesus. Por todo o seu contexto familiar, por todo o seu contexto social, filosófico e religioso. Só que o Senhor, ele não tem barreiras. Quando Deus escolhe, Deus sabe como alcançar pessoas. E, na verdade, eu acredito que Paulo tinha dentro do coração dele uma sede tão grande por justiça, ele tinha uma sede tão grande pela verdade, que foi isso que atraiu Jesus. Ele estava buscando a verdade, só que uma verdade na ignorância dele. Uma verdade que ele mesmo diz. Ele se coloca como perseguidor da igreja, mas ele diz que foi na minha ignorância, foi na minha incredulidade. Ele ainda não tinha se conectado totalmente com a verdade. E aí, quando Jesus faz isso, a gente começa a entender que tudo que ele viveu anteriormente, Jesus não desprezou nada. Jesus não jogou nada fora. A identidade humana dele foi preservada. Jesus só cortou aquilo que foi um ensino errado, que foi uma percepção errada. Então, Jesus faz ele entender tudo isso. Mas a forma como Paulo ele foi trabalhado era exatamente o que Jesus queria, para aquilo que ele tinha a realizar, para os lugares onde ele levaria Paulo, para o trabalho que ele faria, para as camadas mais altas da sociedade aonde ele chegaria. Então, é isso que eu quero que fique em você. Olha para você, olha para mim. A gente pensa que nós não somos importantes devido às nossas experiências. Quem tem uma experiência boa de vida, quem teve o privilégio de nascer numa família com berço, vamos colocar assim, berço de ouro, uma família estruturada, pai, mãe, todo mundo juntinho, irmãos, muitos de vocês aqui, né? Assim como eu também, eu tive essa honra de nascer nessa alegria, de nascer dentro de um casamento, com a alegria dos meus pais, sendo orientada na palavra, eu tive essa alegria, glória a Deus por isso. Mas existem pessoas que não tiveram essa alegria, que foram rejeitadas pelos seus pais, que foram abandonadas, que foram abusadas, que sofreram, que têm um histórico de sofrimento, de dor, sabe? E aí você pode me perguntar assim, será que Deus quer usar isso? Será que Deus vai usar essa dor, esse histórico? É claro que Deus vai usar. É claro. Deus não se alegra na dor de ninguém. Mas isso é consequência do pecado, isso é consequência do pecado dos nossos pais. Deus não se alegra, mas Deus usa, Deus aproveita, Deus faz
te faz entender as dores humanas. Quem passou por um divórcio entende e sabe cuidar de pessoas que passaram por divórcio. Quem foi abusado entende a dor e sabe cuidar de pessoas que foram abusadas. Quem sofreu traições entende a dor e sabe cuidar de pessoas que foram traídas. O próprio Jesus, de tudo ele experimentou. A Bíblia fala que ele foi um homem experimentado. Para quê? Para nos entender. Para entender a nossa dor e saber como nos tratar. Então, olha só, quando é que Timóteo entrou na vida de Paulo? Porque daqui a pouco eu vou prosseguir com Paulo, eu só quero te dizer quando é que Timóteo entrou, porque Paulo foi ensinado por Jesus e teve um momento em que o Espírito Santo, Paulo e Barnabé estavam ministrando em uma igreja em Antioquia, quando o Espírito Santo falou assim para os anciãos daquela congregação: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso está em Atos 13. Porque a história de Paulo, de Saulo, que é um nome, Paulo é outro nome, mas são a mesma pessoa. E Tarso só faz referência à cidade que ele nasceu, tá? Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso faz referência a onde ele nasceu. Quando o Espírito Santo falou para aqueles anciãos colocarem as mãos sobre eles e liberarem eles para o ministério, a palavra do Espírito Santo foi: separem-me Barnabé e Saulo. O nome de Paulo não veio primeiro, veio de Barnabé. Então, para além dele ser instruído pelo próprio Jesus, humanamente, ele também aprendeu a ser liderado. Ele foi como um auxiliar do missionário ou do apóstolo Barnabé. Então, ele acompanhou Barnabé, a primeira viagem. Então, ele foi para aprender, ele foi para ser liderado, eles seriam parceiros de missão. E ali ele aprenderia muitas coisas. Deus queria quebrar muitas coisas dentro dele, para ele também entender, conforme nós oramos, eu até usei essas palavras, que a gente não pode confiar no nosso conhecimento, a gente não pode confiar naquilo que a gente em títulos, em posição, porque isso para Deus não importa. Isso é importante, mas para você ser uma peça que Deus quer usar, Deus vai olhar primeiro o coração. Qual é a condição do meu coração? Porque eu posso ser a pessoa mais bem preparada em questões humanas, mas se o meu coração não estiver alinhado à vontade de Deus, de nada me serve o meu preparo humano. Mas quando o meu coração está alinhado aos propósitos de Deus, o próprio Deus ele vai me dando condições humanas. Vocês estão entendendo? Então, Deus procura, em primeiro lugar, um coração. Não habilidade, não quem sabe falar, não quem sabe trabalhar, não quem sabe fazer. Isso aí é só um detalhe para Deus. E ele foi trabalhando Paulo em todas as esferas da vida dele. Deus primeiro quebrou o orgulho dele, aquele orgulho que ele tinha. Eu sou judeu puro, eu sou bem instruído, eu sou isso, né? Eu sou abastado. O Senhor foi quebrando tudo isso para fazer ele entender que tudo vinha de Deus, que tudo era Deus nele. Quem precisava crescer era Deus nele. O nome de Jesus precisava aparecer nele. Então, ele faz essa primeira viagem com Barnabé.
E quando eles se separam, quando ele vai fazer a segunda viagem, ele encontra Timóteo. É aí que o encontro deles se dá. Timóteo deveria, sim, já ser um adolescente. E Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe judia. O nome da sua mãe era Eunice, da sua avó era Lóide. E as duas já haviam recebido a Jesus, já haviam recebido esse evangelho da cruz. E elas já estavam no caminho. E elas já vinham ensinando a Timóteo sobre essas palavras, sobre as escrituras. E Timóteo, ele teve um desenvolvimento também muito rápido. E quando Paulo encontra Timóteo, vê a desenvoltura dele, Paulo deseja levar Timóteo com ele. Só que antes disso acontecer, quando a gente faz a leitura da primeira carta e da segunda carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, a gente entende que já haviam profecias proferidas sobre a vida de Timóteo. Então, algo que a sua família já sabia é que ele seria, né, um instrumento de Deus para a geração dele. Ele seria um líder, ele estava sendo muito bem preparado. E ele foi nessa viagem missionária com Paulo. E essa aliança que eles fizeram resultou em grandes frutos. Por quê? Porque Timóteo, ele se deixava ser liderado. Timóteo, ele se deixava ser ensinado. Ele recebeu uma base muito boa familiar e ele recebeu uma base muito boa acompanhando o ministério de Paulo. E ele permitia que acontecesse na vida dele tudo o que era necessário para o desenvolvimento do ministério, como, por exemplo, a circuncisão. Paulo, pessoalmente, era contrário à circuncisão, né, dos gentios para onde eles iriam. Só que Paulo falou assim, para preservar Timóteo, no meio dos judeus, né, que para o judeu a circuncisão era importante, mas ele entendia que isso não fazia diferença no processo da salvação, mas ele circuncidou Timóteo para evitar que Timóteo tivesse problemas. Então, Paulo, ele sempre teve um cuidado tão grande com Timóteo, tão grande, porque ele reconhecia que Timóteo era alguém a quem Deus havia escolhido. Assim como ele, Paulo, havia sido escolhido e ensinado, aquilo que ele recebeu, ele estava passando para Timóteo com muito amor, porque ele reconhecia que Timóteo também tinha um ministério muito específico. Muito específico. Então, olha só. Timóteo sempre estava atento aos ensinamentos, sempre respeitando a liderança. Algo que eu quero trazer para vocês. O que o Senhor requer de nós? Para eu ser um bom servo do Senhor, para eu desempenhar o meu ministério com a graça, com a misericórdia, com a plenitude do Espírito sobre mim, eu preciso reconhecer a minha autoridade familiar. Eu preciso reconhecer o meu pai e a minha mãe, ainda que eles não sejam, hoje trazendo para a nossa linguagem, convertidos. Eu preciso ter um profundo senso de respeito, de honra, de consideração
a autoridade dos meus pais. Eu não posso passar por cima deles em nome do Evangelho. Eu não posso atropelar os meus pais, as minhas primeiras referências, em nome do Evangelho. Porque Deus, ele usa até aqueles pais que não têm conhecimento para forjar o nosso caráter, que não têm um conhecimento de Deus para forjar o nosso caráter. E para a gente ir para uma liderança espiritual, para a gente ir para uma liderança ministerial, eu preciso estar bem com a liderança dos meus pais, sendo eles convertidos ou não. Dentro da terapia, e agora eu vou falar como profissional, como terapeuta, uma pessoa ela não prospera em nenhum aspecto se ela não honra a autoridade do pai e da mãe. É impossível que uma pessoa saia brigada de casa para se casar e tenha prosperidade no casamento, sem que esse casamento passe pelo sangue de Jesus e por uma reconciliação com os pais. Então, começa a ver se você sofreu ou se você passou por isso. Eu lido com tantas pessoas adoecidas, com depressão, com ansiedade, com transtorno de personalidade, porque sofreu muito, trazem traumas profundos da liderança de pai e mãe, que rejeitam essa liderança, né? Isso daí não é um pai, isso daí não é uma mãe. Se não reconhece liderança de pai e mãe, não vai reconhecer liderança ministerial. Não vai reconhecer liderança de Deus. Ou vai reconhecer momentaneamente. Porque quando aquela liderança trouxer confronto, essa pessoa vai espanar. Essa pessoa vai tirar o pior de dentro dela. Vai vomitar as suas dores. Vai vomitar os seus traumas. Vai vomitar as suas dores relacionadas aos pais. É por isso que Deus requer uma cura humana primeiro. O Senhor requer uma cura nesse nível de humano, a nível, as primeiras referências, o Senhor quer uma cura para você partir para uma referência ministerial. Então, se eu tenho dificuldades com o meu líder, se eu tenho dificuldades com o governo de homens, se eu tenho dificuldade com a liderança do meu marido, eu não posso ter dificuldades com a liderança do meu marido. E o meu marido precisa governar a maneira de Deus, precisa liderar a maneira de Deus. E se o meu marido liderando a maneira de Deus, eu tenho problemas com ele, o problema não está no marido, o problema está lá atrás. Nas minhas referências de pai e mãe, que eu estou arrastando pelas situações da minha vida. Os irmãos estão entendendo? Então, é muito interessante isso que Deus traz, a base familiar que Timóteo teve. Aí, quando ele passa para uma liderança espiritual, ele não tem dificuldade. Mesmo tendo toda a capacidade, porque ele também teve acesso a um excelente ensino. Não foi como a de Paulo, mas foi um excelente ensino. E ele ali recebeu muito bem. E ele, Timóteo, mesmo sendo tão jovem, ele amou a palavra que ele recebeu. Ele foi um dos líderes que mais refutou as falsas doutrinas. Isso significa que ele era bom para ouvir, bom para pensar, para analisar, para criticar. A crítica que eu falo assim,
A boa crítica, ela parte de uma boa análise. E a boa análise, ela parte de um bom ouvido, né? De uma boa percepção. E ele refutou falsas doutrinas, heresias, né? Os falsos ensinos, e Paulo estava sempre ali com ele, ó, evita conversa demais, né? Se atenha ao evangelho que você recebeu, mantenha esse evangelho puro, mantenha pura a sua vida com Deus, mantenha esse dom vivo, porque para onde você vai para onde só tem iniquidade, só para onde tem engano, onde as pessoas estão tentando distorcer o evangelho, onde as pessoas estão indo assim com coisas tão pequenininhas para distorcer a verdade. E aí, Paulo se tornou um pai para Timóteo, porque eles ficaram tanto tempo juntos, eles viajaram juntos, eles comiam, bebiam, dormiam. Quando Paulo ele fazia as viagens dele, implantando igrejas, é por isso que ele é chamado de apóstolo, né? O foco principal da missão dele, a identidade da missão dele era implantar igrejas. Ele era implantador de igrejas. E depois que ele implantava, ele escrevia cartas reforçando o ensino que ele havia dado. E depois ele começou também a fazer visitas. Não só as cartas, mas ele também fazia visitas. Ele também ia lá ver como que as pessoas estavam, como que as igrejas estavam. Ele enviava pessoas da equipe dele, que eram junto com ele, no mesmo coração, no mesmo ensino, no mesmo propósito, e Timóteo era um desses. Timóteo passou muito tempo em Éfeso. Ele desenvolveu, não o apostolado, mas ele desenvolveu o pastorado, né? Ele tinha, o ministério dele era pastoral. Por isso que as cartas que foram endereçadas a ele são chamadas de cartas pastorais, porque ele foi muito ensinado como cuidar de igreja, como cuidar do rebanho, como cuidar dos líderes, como cuidar das famílias, como cuidar da assistência social, das viúvas, né? Como cuidar da parte da adoração, da organização do templo. Então, ele foi muito ensinado nessa parte. O ministério dele era pastoral. O ministério de Paulo era o apostolado, a conquista das cidades. Paulo teve batalhas espirituais com principados, porque as regiões em que ele entrava eram regiões dominadas por principados. Óbvio, se a palavra ainda não tinha chegado, se o evangelho não tinha chegado, aquelas regiões eram dominadas pelo príncipe desse século, que a Bíblia relata que o príncipe desse século é Satanás, né? Então, ele tinha o domínio dessas regiões. Então, Paulo, ele tinha esse entendimento dos príncipes, né? Ele sabia quem eram os príncipes, aqueles que governavam as regiões espirituais. E ele entrava, fazia aquele mapeamento, ele entendia com quem ele estava lutando, com quem estava guerreando, e ele permitia, né, pelo seu ministério espiritual, ele permitia, assim, a implantação das igrejas naquele local. E aí ele colocava a equipe dele para ficar ali trabalhando, né? Eu quero fazer só um resumo com vocês do livro de Timóteo, porque sobre a vida de Paulo a gente vai começar vendo em Atos. E são vários relatos das viagens dele, do que ele viveu, dos açoites, das prisões, né, aquela picada de cobra, como que a identidade dele era posta à prova, né? Por exemplo, naquela ilha de Malta, quando a embarcação naufragou,
mas ninguém se perdeu, eles foram dar numa ilha conforme o Senhor havia avisado, o Espírito havia avisado, e ali naquela ilha eles acendem uma fogueira para se esquentar, e ele indo colher alguns gravetos para manter aquela fogueira acesa, ele foi picado por uma cobra. Então, os nativos daquela ilha pensaram que ele era amaldiçoado, porque ele havia sido picado pela cobra. Então, dentro da cultura, se ele havia sido amaldiçoado pela picadura da cobra, é porque uma boa pessoa ele não era, né? Então, ele vai morrer agora. Esse amaldiçoado vai morrer. E todo mundo esperando ele ficar inchado, ele ter coceira, ele ter algum sintoma, ele não teve. Como ele não teve, como ele não morreu, de amaldiçoado ele passou a ser venerado, né? Como se fosse Deus. E aí ele disse: não, eu sou servo do Deus vivo. Né? Então, como que ele lutou essa questão da identidade, quem ele era? Uma hora blasfemo, né? Uma hora implantador de uma seita, né? Ele foi duramente perseguido, e o fato dele ter a dupla cidadania, que já era um projeto de Deus mesmo, foi o que possibilitou o livre trânsito dele. Uma hora ele buscava refúgio aqui, outra hora ali, uma hora como judeu, outra hora como cidadão romano. Então, assim, tudo que ele viveu foi o que permitiu ele exercer o ministério. E a identidade dele sendo posta à prova o tempo todo. Ele precisava estar muito firme, e por isso ele foi ensinado pelo próprio Jesus para ele ficar muito firme em quem ele era. É por isso que Timóteo, muito firme em quem ele era. E essa identidade ministerial deles dois, que eu achei tão interessante, é que Paulo ele não exercia essa liderança sobre Timóteo para dominar a vida dele. Paulo não dominava Timóteo. Paulo ele participou do crescimento de Timóteo, foi um exemplo para Timóteo, para emancipar Timóteo. O que é emancipar? É empurrar, é liberar. Uma liderança sadia, você precisa guardar isso. Uma liderança sadia não vai segurar você. Uma liderança sadia não vai dominar você. Uma liderança sadia vai enxergar o propósito de Deus na sua vida e vai liberar sobre você tudo aquilo que você precisa para exercer o seu ministério. E o seu líder ainda vai te empurrar para aquilo que você tem em Deus. Ele vai te impulsionar, ele vai te empurrar, ele vai te liberar, ele vai dizer, ó, teu ministério ali, ó, vai. Ó, o teu propósito ali, ó, vai. Uma liderança que não está totalmente na dependência do Senhor vai querer te prender, vai querer te segurar, vai querer te dominar. Prestem atenção nisso. E o apóstolo, ele é enviado. O missionário, ele é enviado, né? Ele precisa ter liberdade. Olha só, a carta de Paulo a Timóteo é algo tão assim singular, porque Paulo escreveu essas cartas, ele estava preso. E ele estava já sentenciado, ele sabia que ele ia morrer. E ele começa a falar com Timóteo. Ele já tinha semeado tanto na vida de Timóteo, ele já tinha ensinado tanto, eles já tinham vivido tanta coisa, mas ele tinha tanta preocupação que Timóteo permanecesse. Ele tinha tanta preocupação que Timóteo tivesse aquela personalidade firme, porque
O início da vida de Paulo e o final da vida de Paulo foi tão diferente, mas ele não entrou em desespero, ele não entrou em decepção com Deus, em frustração com Deus. Paulo não cobrou nada de Deus. Paulo, ele era uma pessoa que tinha, no início da sua vida, boa posição social, ele tinha riqueza, ele tinha condições, ele tinha honras, ele tinha reconhecimento, mas para cumprir o propósito, ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha e ele foi trabalhar para ele sustentar o ministério dele. Ele não vivia às custas de ninguém, nem ele, nem a equipe dele. Ele pregava o evangelho, mas ele trabalhava, ele se sustentava. E quem estava com ele tinha que trabalhar também. Aqui não tem nada de ninguém viver às custas de ninguém, não. A gente vai trabalhar. Mas o fim da vida dele, nas prisões, nos cárceres, ele não tinha comida, principalmente aqui em Timóteo, quando ele escreve essa carta, privado de uma boa alimentação, privado de um lugar salutar, ele estava num lugar insalubre, ele estava sem capa, ele estava sem roupa, ele estava sem livros, ele estava sem os pergaminhos dele, ele estava privado até de amizades, de pessoas que o apoiassem. Ele diz: eu fui abandonado por todos. Ninguém quis ficar comigo. Todo mundo me abandonou. Então, ele sentiu a solidão humana, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. E essa carta de Timóteo aqui é muito comovente, porque eu quero que você leia comigo, que é a identidade dele, de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, juntamente de tudo que ele construiu com Timóteo. Então, a identidade deles é uma só. O que eles construíram juntos, que é o que você precisa entender, é o propósito desse ensino dessa noite. Eu vou seguir a ordem, tá? De 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, depois a segunda carta. Quando Paulo ele começa assim, olha, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, né? Por ordem de Deus. Então, o que ele fala? Aqui não tem ordenação de homem. Eu tive confirmação de homens. Confirmação. Teve uma aula aqui, eu não sei se foi a segunda ou a terceira, que eu falei isso com os irmãos, que Deus ele vai falar essas coisas tão importantes. Deus vai falar primeiro com a gente. E Deus usa alguém, um profeta, para confirmar aquilo que ele já falou. Então, você não vai ser pego de surpresa em absolutamente nada. Deus fala ao seu coração, Deus te dá som, Deus te dá revelação. Você vai sendo forjado naquela cultura, naquele sistema, e depois o Senhor usa os presbíteros, os pastores, os profetas, para confirmarem aquilo que ele já falou a seu respeito. E aqui ele tem plena convicção. Eu sou apóstolo por ordem de Cristo. E aí ele ministra sobre a vida de Timóteo, ele fala assim, olha, essa carta é para você, Timóteo. Ele fala, meu verdadeiro filho. Filho, meu verdadeiro filho. Interessante, né? Que ele cuidou de Timóteo como se cuidasse de um filho. Ele não teve filhos naturais, mas ele adotou Timóteo e cuidou de Timóteo como filho. Então, você vê que a referência de família, ela permeia todo o ambiente divino. Se você pretende se relacionar com Deus, você vai ter que aprender a se relacionar com família. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma família. A igreja é um corpo. A igreja é uma família.
No ministério, nós temos pais espirituais que nos geram, que nos mantêm, que nos alimentam, para depois nos lançar para o mundo. Então, meu verdadeiro filho. E aí ele fala que o objetivo da instrução dele através dessa carta é o amor que procede de um coração puro. Versículo 5. Está escrito ali, ó. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Dentro da terapia sistêmica, eu quero te dizer o que isso significa. O objetivo da instrução que ele está dando para o filho dele é o amor que procede de um coração puro. Coração é alma. As minhas emoções, os meus desejos e as minhas vontades, elas precisam ser puras. Pureza dentro do meu coração. A motivação do meu coração deve ser pura. Eu não devo usar o meu chamado para aparecer, para me colocar em posição de honra, para ser superior às pessoas, para ostentar, mas o meu coração deve ser puro no propósito do Evangelho. Uma boa consciência, consciência é a mente, consciência é o espírito. A boa consciência precisa estar em equilíbrio. E a fé sincera. A fé é aquilo que eu creio e que promove o meu comportamento. A minha fé sincera, ela me move num comportamento. Se eu creio nas Escrituras, o que vai mover a minha vida humana é o que está escrito lá. O meu comportamento vai ser afetado pelo que está escrito lá. O meu comportamento vai ser modulado pelo que está escrito lá. E ele diz, esse propósito é alma, mente e comportamento. Esses 3 níveis precisam estar alinhados. Lembra que nós falamos que nós precisamos ser alinhados ao propósito? Será que você está alinhado ao propósito? Eu tenho me perguntado isso. Porque eu sei que o tempo de Deus, para mim, só vai chegar quando a minha mente, a minha alma e o meu comportamento se alinharem ao propósito de Deus. Enquanto tiver alguma coisa fora do propósito, fora do alinhamento, o propósito não acontece. Eu posso ter entendimento, mas se as minhas emoções não correspondem àquilo que eu entendo, está desalinhado. Eu posso entender e está começando a sentir, mas se o meu comportamento não se alinhou, então eu ainda estou fora do propósito. Eu só vou estar plenamente no propósito quando mente, alma e comportamento estiverem alinhados. E aí Paulo, no versículo 12, fala assim, Cristo me designou para o ministério, porque ele me deu forças e ele me encontrou fiel. Ele viu a minha fidelidade. Aí ele fala, antes eu era blasfemo, perseguidor, insolente. E o fiz na minha ignorância e na minha incredulidade, mas agora, ele diz, agora eu sou um pregador, eu sou apóstolo e eu sou mestre. Olha como ele identifica quem ele era e quem ele se tornou. Isso é a identidade dele. Ele não anulou o passado dele, ele só não pratica mais. Mas dentro do ministério, ele não se envergonhava, assim, se envergonhar no sentido de, eu não vou te dizer quem eu fui. Muitas vezes a gente fala assim, eu não vou dizer quem eu fui no passado, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de quem eu fui no passado. Eu tenho vergonha do que eu fiz no passado. Ainda que seja algo muito ruim, é algo que a gente não pode excluir da nossa história. Porque se a gente teve um passado assim, foi na nossa ignorância e na nossa incredulidade. Porque a partir do momento que Jesus entrou, Jesus mudou tudo isso. Nós não podemos ter vergonha a ponto
de ocultar o nosso passado. Porque é exatamente essa transformação que dá crédito à transformação de Jesus na nossa vida. Se a gente passa uma imagem de perfeição, meu passado foi perfeito, não aconteceu nada no meu passado, qual foi a obra redentora? Qual foi a transformação que aconteceu? Né? Então, ele fala quem ele era antes e depois. E ele começa a dar instruções para Timóteo não naufragar na fé, era a preocupação dele. Eu já estou aqui no corredor da morte, eu sei que os meus dias estão contados, mas a minha preocupação, meu filho, é com você, para você não naufragar. E aí ele começa a falar os ensinamentos pastorais, como que ele iria conduzir dentro do ministério dele. Quando ele começa a escrever a segunda carta, ele volta a falar sobre paternidade ministerial. Paternidade ministerial é para me dar uma referência. Ele fala assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu amado filho. A referência dos nossos pais é uma referência para a vida. A paternidade ministerial é uma referência para o ministério. Eu olho para o meu referente para eu fazer como ele, para eu ter uma identidade, para eu saber como agir, como reagir às decisões que eu tiver de tomar, tudo que eu aprendi com o meu líder, eu vou colocar em prática. A Patrícia está perguntando aqui, Patrícia, eu não vi. Eu vi e não consegui ler a tempo. Nós precisamos de um referencial de paternidade ministerial. Nós precisamos ter alguém para olhar, para fazer segundo nós temos aprendido. Amém? Por isso é tão importante você ter um líder que não queira te dominar, no domínio de te prender, de te manipular, de te segurar, de não te liberar. E quando você disser assim, eu preciso ir, Deus está me levando para outro nível, ele dizer, se você sair, eu não te abençoo, eu não te abençoo em outro ministério, eu não te abençoo em outro lugar. Porque o líder, ele abençoa. O pai espiritual, ele abençoa. Quando a direção que está sendo tomada é uma direção dada por Deus, porque ele reconhece a direção quando vem de Deus. E aí Paulo começa, Timóteo, meu amado filho. Aí ele reconhece em Timóteo, ó, ele mostrando para Timóteo a identidade que ele tinha. Ele fala, Timóteo, você tem uma fé não fingida. Isso é identidade, sabia? Fé fingida e fé não fingida, tudo é fé. Fé fingida e fé não fingida. A gente precisa distinguir, reconhecer o tipo de fé que a gente tem. E Paulo estava falando para ele, você tem uma fé não fingida. Mantenha viva essa chama que está em você. Não deixe essa chama morrer. Mãos foram colocadas sobre você. Palavra profética foi liberada sobre você. Não deixe isso morrer. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente pode ter um chamado, uma palavra, mas o cumprimento dela vai depender de como a gente se relaciona com ela, como Sansão. Vocês se lembram que eu falei para vocês? Olha, Sansão, antes dele nascer, ele tinha palavra. Só que ele não manteve acesa aquela palavra. Ele não deu o devido valor, a devida importância, a devida atenção àquela chama, se apagou. Então, mesmo tendo uma palavra, a chama se apagou. E aqui Paulo estava falando, não deixa apagar. E falou, olha, Deus não nos deu espírito de covardia. E Paulo estava falando isso aonde? Na prisão, no corredor da morte. Timóteo, não tenha medo. Deus não nos deu espírito de covardia. Eu estou aqui para ser entregue para a morte, mas eu não sou covarde, não. Eu não sou covarde. Eu não tenho espírito de temor. Deus nos deu espírito de poder,
de amor e de equilíbrio. Equilíbrio está aqui, ó. Eu sei que eu vou morrer, mas meu equilíbrio está aqui, ó. Eu sei a condição de vida que eu estou tendo agora, mas meu equilíbrio está aqui, ó. Eu não perdi o foco. Eu sei porque eu estou passando por isso. Eu sei que é necessário passar por isso. E Paulo disse nessa carta que ele conseguia suportar tudo isso por causa dos eleitos. Então, quando a gente tem um alvo, eu estou sofrendo, mas eu sei por que eu estou sofrendo. Eu estou passando por uma situação ruim, mas eu sei por que eu estou passando por ela. Isso daí é o que nos sustenta, irmãos. A gente precisa ter clareza disso, é a nossa identidade. Eu estou passando luta no meu local de trabalho, mas eu entendo que lá não é meu ganha-pão. Porque ganhar pão eu ganho em qualquer lugar, porque eu tenho uma profissão, eu tenho força para trabalhar. O meu local de trabalho não é só meu ganha-pão. O meu local de trabalho é minha profissão. O meu local de trabalho é minha profissão, e minha profissão é o meu ministério, entenderam? É necessário passar por aquilo ali. É necessário você enfrentar algumas lutas em família. É necessário você passar alguns problemas na saúde. É necessário você passar algumas lutas financeiras. É necessário. Deus tem os seus propósitos com a gente. E aí ele fala assim, mais uma vez ele fala, não se envergonha de mim porque eu estou preso, viu? Ele fala para o filho dele, eu estou preso, eu estou em uma situação que quem olhar para mim vai dizer, ele está humilhado. Olha lá a humilhação dele. Se colocou como apóstolo, andou pregando Jesus, né? Operou sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Olha o final que ele tem. Só que ele não se abalou por isso. Ele disse para Timóteo, não se envergonha de mim. Suporta comigo os meus sofrimentos por amor do evangelho. Então, o evangelho ele vai trazer sofrimento. A gente precisa entender isso. Dentro da nossa identidade de filhos, nós somos herdeiros. Mas isso não nos isenta de sofrimento na terra. Isso não nos isenta de dificuldade. Isso não me isenta de ser provado. Pelo contrário, quando eu sei a minha identidade, aí é que eu vou passar mesmo, porque eu sei quem eu sou. E eu tenho condições de passar por tudo isso. E ele continua. Eu sou pregador, eu sou apóstolo, eu sou mestre, por esse ministério eu sofro. E eu estou preso como um criminoso. Ele não estava preso porque ele estava pregando, ele foi preso como criminoso, como alguém que tinha praticado um crime. Então, olha só, e se ele fosse cobrar de Jesus? Olha o que eu fiz por você, olha as igrejas que eu implantei, olha toda a obra que eu fiz, e hoje eu estou preso como um criminoso. Essas palavras não saíram da boca dele. Ele diz, é necessário, eu estou suportando o que eu estou suportando por causa dos eleitos, eles precisam ser salvos. Tudo isso que está acontecendo comigo vai alcançar a vida deles. E aí, ele falou para Timóteo sobre o obreiro aprovado. O obreiro aprovado, ele não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então, nós vemos que tem obreiro reprovado e obreiro aprovado. E qual é o obreiro aprovado? É o obreiro que sabe quem ele é, pelo que ele tem que passar, como ele tem que passar, instruído por Deus, orientado por Deus e não permitindo as dificuldades da vida embaçarem a visão dele. Irmãos, uma coisa tão certa na nossa vida é que as dificuldades embaçam a nossa visão, embaça mesmo. A gente precisa fazer isso aqui direto, ó, e lembrar quem eu sou. E ele fala, Paulo fala para Timóteo, você procura se apresentar como obreiro aprovado.
E ele fala da questão do vaso de honra. Tem muitos vasos numa casa. Vaso de barro, vaso de ouro, vaso de prata. A variedade é imensa. Uns são para honra, outros são para desonra. Lembra aquela questão que a gente passou o seminário todo falando? Cara de crente todo mundo tem. É fácil adotar um estereótipo de crente. A questão é quem é filho de Deus, quem exerce a filiação, quem reconhece a filiação, quem vive praticando a filiação, quem olha para Deus como Pai, quem se relaciona com Deus como Pai. E aqui ele fala, obreiro aprovado, vaso de honra, permanece nas coisas que você aprendeu, prega a palavra, esteja preparado em tempo, em fora de tempo, repreende, corrija, exorte. Timóteo já sabia disso tudo e ele estava ali na cabeça dele, ele estava ali na cabeça dele. Não desista, não desista, não abre mão. Continua, continua. Para Timóteo não ser desestimulado pelo final que Paulo estava tendo. Já pensou se Timóteo fosse ser desestimulado por aquilo que ele estava vendo? O meu líder está morrendo na prisão. E se ele dissesse assim, eu não quero mais saber de pregar esse evangelho como a gente fala. Ó, a vida do meu pastor, eu não quero mais saber dessa igreja. Olha a vida do meu líder, eu não quero mais saber dessa igreja. E se a gente falasse isso? Timóteo não falou isso, mas Paulo estava cuidando do coração dele. Paulo estava no corredor da morte pastoreando o coração dele. Timóteo, não desiste daquilo que você aprendeu, daquilo que você recebeu. Seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faz a obra do evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. E o interessante aqui, sabe? Vai comigo lá para o capítulo 4 da segunda carta. Vai comigo para o capítulo 4, versículo 6. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, está dizendo assim. Isso aqui é Paulo falando. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação. Está próximo o tempo da minha morte ou da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Se você fizer uma retrospectiva da vida de Paulo, ele foi feliz, eu acho que só os anos iniciais da vida dele. Feliz assim que eu digo, uma vida tranquila. Eu vou até retirar uma vida feliz, porque foi mal colocado. Uma vida tranquila para Paulo foi só os primeiros anos, onde ele viveu ali com o pai, com a mãe, na escola, aquela vida maravilhosa. Porque a partir do momento que ele começou a exercer o direito dele dentro do judaísmo, quando ele começou a aprender e a exercer aquilo que ele tinha aprendido, a alma dele começou a entrar em conflito, porque ele era tão zeloso que ele começou a entrar em conflito com o cristianismo. E aí a alma dele não teve paz. E depois ele foi confrontado por esse cristianismo, ele teve que abrir mão do judaísmo, ir para o cristianismo. No cristianismo foi uma luta também, porque aquilo que outrora ele perseguia, agora ele prega. Não foi fácil para ele, nunca foi. Uma guerra dentro dele, e não só com ele, mas em se relacionar com as pessoas que sabiam do passado dele e o que ele estava ensinando agora. A vida dele foi muito... E o final da vida dele também foi. Só que, apesar das lutas, ele estava em um equilíbrio interno tão grande, ele tinha uma sensatez tão grande por causa da identidade dele. Ele sentiu as dores de homem,
mas ele estava firme. É aquela fé inabalável, é aquela paz que excede todo entendimento. Porque quando ele declara aqui, ó, eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação. Ele fez uma leitura do presente dele. Agora, eu vou morrer. Eu vou ser derramado como uma oferta. A leitura do presente dele. Eu estou sendo derramado como oferta. A hora da minha morte está chegando. Aí ele faz uma leitura do passado agora. Eu combati um bom combate, ou seja, minha vida foi tranquila, não. Eu fui um guerreiro no meio da guerra. Porque se ele faz um resumo da vida dele como um combate, vocês acham que em algum momento da vida dele ele teve tranquilidade? Momento algum. Foi guerra atrás de guerra, foi batalha atrás de batalha. Assim como você faz a leitura da sua vida. A gente fala, a gente é guerra atrás de guerra, batalha atrás de batalha. É, irmãos. É. Porque a gente não está lutando com pessoas, a gente está lutando com o mundo espiritual. E o mundo espiritual não para. A gente também não vai parar. O nosso descanso é na eternidade. E ele fala assim, combati o bom combate. Eu não combati de qualquer jeito, eu não combati uma guerra qualquer, eu combati um bom combate. Ele faz uma avaliação da vida dele. Eu terminei, eu concluí. O que eu tinha para fazer teve começo, meio e fim. Acabou. Ele entendeu. Ele não estava ali naquela prisão dizendo assim, ai Deus, eu podia viver mais. Deus, o Senhor podia me tirar daqui. Eu ainda ia fazer tanto para o Senhor, eu ainda ia ganhar tantas almas, eu ainda ia implantar tantas igrejas. Ele não barganhou, ele entendeu. Terminei, acabou. O que eu precisava ter feito, eu fiz. E ele fala assim, guardei a fé. A minha fé é intocada. A minha fé é inabalável. Independente de como eu estou terminando a minha carreira, a minha fé é inabalável. O que acontece no mundo físico não pode tocar a minha fé, porque aqui não é o propósito. O propósito é o que Deus quer realizar em mim, através de mim. Se eu vou ter casa, carro, bens, isso não está vindo muito não está sendo muito o foco de Deus, mas como o reino vai crescer através da minha vida, como a palavra vai alcançar territórios através da minha vida. Isso aí ele fez uma leitura do passado, e ele fala assim, olha para o futuro agora. Ele olha para o futuro. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, o único que julga a vida dele, me dará naquele dia. Ele sabe que tem uma coroa aguardando ele. Ele sabe o que está esperando ele do outro lado. E ele fala, não somente a mim, não somente a mim. Então, ele fez para ele, por muitos, e todos aqueles que amam a vinda de Jesus vão ter o mesmo fim. Ele conseguiu ler o presente, o passado e o futuro. A gente consegue fazer isso? Será que a gente, se o nosso último dia de vida fosse hoje, será que a gente conseguiria ter tanta clareza sobre a nossa vida? Será que a gente conseguiria ter tanta clareza sobre o nosso chamado? Será que hoje a gente consegue dizer assim, Lindsay, eu estou onde eu deveria estar. Eu estou fazendo o que eu fui chamada para fazer. Eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Irmãos, e se a nossa oportunidade fosse hoje, nosso último dia fosse hoje? Será que nós teríamos a mesma condição de dizer o que foi dito por ele? A forma como Deus trabalhou a vida dele, a forma como Deus trabalhou a vida de Timóteo, para que o evangelho fosse expandido, o relacionamento dos dois, a identidade ministerial, a identidade que veio da família.
E aí ele termina assim, versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor não nos livra de problemas, o Senhor nos livra de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Versículo 22. O Senhor seja com o seu espírito. Ele fala para Timóteo. O Senhor seja com o seu espírito, o espírito humano. Que o Espírito de Deus seja com o meu espírito humano. Sabe? Aí sabe o que eu penso? Acabou aqui a história. A Bíblia não relata quanto tempo mais de vida Timóteo teve, não relata de que forma ele morreu, mas essas foram as últimas palavras de um pai para o seu filho ministerial. A gente pensa tanta coisa sobre isso, irmãos. Quando eu disse lá no nosso cronograma que tinha um bônus, né? Tem um bônus para essa aula, porque há muitos anos, quando eu conheci o pastor Cote, não pessoalmente, mas o ministério dele, o pastor Cote sempre foi uma referência para mim de cura e libertação na alma. É óbvio, existem grandes nomes que trabalham com cura e libertação na alma. A pastora Naira, que nós conhecemos, que faz parte da Children, é a pastora, né, do Beethoven, da Glaucia. Ela trabalha com cura e libertação na alma, cura e restauração. A pastora Edmeia, a pastora Tânia, né? Fora do Brasil, Joyce Meyer. Tantos nomes, irmãos, que trabalham com cura e restauração na alma, mas o pastor Cote, eu tenho assim uma identificação com ele, ministerial, porque muita coisa que eu apliquei na minha vida pessoal, quando há muitos anos eu passei por várias dores, eu passei por dores terríveis. E foi através das ministrações dele que algumas curas realizaram em mim. E ele escreveu um livro que eu tenho na minha cabeceira, literalmente fica na minha cabeceira. O Avivamento do Odre Novo. Essa edição aqui é até antiga. Ó, tá vendo? O Avivamento do Odre Novo. É um guia prático para a cura e a libertação da família. Porque o meu trabalho como terapeuta é um trabalho voltado para a família. É cura e restauração da família. Parte do indivíduo, a visão sistêmica, parte do indivíduo para o seu todo. Então, todo o meu trabalho, ele consiste na família. E eu comecei a ler esse livro, eu sempre leio esse livro. E lá no último capítulo desse livro, que é o nosso, é o nosso bônus, capítulo 13, ele fala sobre cura e restauração. Então, eu convido você, se você não tem esse livro, você tenha, porque ele vai, assim, estruturas básicas como que Deus vai restaurar uma geração. Então, por exemplo, se você faz parte desse grupo, óbvio que hoje todo cristão está nesse grupo de oração, de jejum pelo Brasil, para que o principado da corrupção caia. Nós estamos lutando contra o aborto, nós estamos lutando contra poderes, né, que distorcem a sexualidade, que distorcem família, que distorcem concepção de a identidade humana, querendo desfigurar a glória de Deus que foi derramada sobre o homem. Irmãos, isso não é uma guerra só a nível político. Se engana quem pensa que crente ou cristão ou filho de Deus não tem que se envolver com política. Tem, porque tudo isso traz consequências espirituais.
a bênção ou a maldição de Deus. O olhar para a família, o olhar para as nossas ações, o olhar para as legalidades que nós damos, é a bênção ou é a maldição de Deus? E aqui ele vai falar sobre cura e restauração. Toda mazela da alma humana, ela tem uma origem, a família. Olha, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno borderline, transtorno... Ai, meu Deus, é tanta coisa, é tanto transtorno. TDAH, transtorno neurológico, transtorno psicológico, transtorno emocional. Tudo isso, sabe onde começou? Na concepção, na gestação, na criação do indivíduo. Foi lá na criança. Porque quando a gente é adulto, quando a gente sofre um trauma, ainda que a gente sofra um estresse pós-traumático, o adulto, ele tem condições de lidar com trauma. Um adulto saudável emocionalmente, ele tem condições de lidar com trauma. Uma criança que já vem traumatizada, uma vida que já vem traumatizada, ela não tem defesa. E o propósito do diabo é destruir a família, destruir a alma, destruir as nossas estruturas, o nosso senso de identidade, para a gente não ter defesa quando a gente virar um adulto e lidar com as situações da vida. Vocês estão entendendo? O que o diabo quer fazer? Quer ferir as pessoas na infância, na família, na referência de autoridade, para ela crescer um adulto totalmente perdido, desorientado, e ficar aí, como que a gente fala? Vulnerável, entende? Então, quando ele fala sobre cura e restauração, ele fala que o diagnóstico da alma cura. Eu preciso olhar para a alma, o que tem dentro da minha alma? Então, se você hoje, e o que isso tem a ver com tudo que eu vou pregar? Eu vou te dizer. Todas as situações da vida que a gente passa, a gente precisa ser curado. Se eu sei que a minha mãe tentou me abortar, que o meu pai sugeriu um aborto, se eu sei que eu fui abandonada, se eu fui rejeitada, se eu fui abusada, essa história se perpetuou na minha infância, na minha adolescência, no meu casamento. Olha, não importa a história, eu preciso ser curada. Porque se eu não for curada, o propósito de Deus na minha vida não tem como se cumprir. Vocês viram que Moisés, ele nasceu debaixo de trauma. E ele foi curado. Quando a Bíblia relata que as pessoas veem a glória de Deus, é o momento da cura. Talvez ali naquele relato nos pareça algo tão breve, somente uma teofania, uma aparição de Deus, parece que é uma coisa tão simples, Deus apareceu, vi a glória de Deus, amém. Não, a glória de Deus, ela significa o encontro de Deus com a nossa alma, o encontro de Deus com as nossas dores, o encontro de Deus com as nossas limitações, com as nossas imperfeições. Porque quando Deus aparece, ele trata assim, ó, ele passa lavando, ele passa purificando, ele passa colocando as coisas no lugar. E eu não posso levar as minhas dores para o ministério, porque eu vou comprometer o ministério com as minhas dores. Eu não posso comprometer a palavra. Eu não posso comprometer o evangelho. Eu não posso pegar uma palavra pura e contaminar essa palavra por causa das minhas dores. Eu não posso macular as ordenanças para o casamento por causa das minhas dores. Quer ver uma coisa que mais arrepia a mulher? Falar de submissão. Deus me livre de ser submissa ao meu marido. Mas quando você vai investigar a história dessa pessoa, por que ela não consegue ser submissa? Porque ela tem um histórico de dor, de autoritarismo, de violência, de agressão, de dominação, que não foi curado no passado e que agora ela traz para esse relacionamento. Só que ela não entende que se ela não se submete no matrimônio,
ela está se enganando que ela se submete a Deus, porque não tem como. E ela está se enganando que se submete à liderança espiritual, porque não tem como. É tudo uma cadeia. Os irmãos estão entendendo? É tudo uma cadeia. E aí ele fala sobre cura e restauração, ele fala, a gente tem que parar de olhar para sintoma. O que que é sintoma? Alcoolismo é sintoma, drogadição é sintoma, depressão é sintoma, ansiedade é sintoma. Transtorno obsessivo compulsivo é sintoma. Síndrome de pânico é sintoma. Crise de ansiedade é sintoma. Insônia é sintoma. O que mais? A gente tem vários sintomas. O problema não é o sintoma. O problema é o que originou o sintoma. Então, quando alguém, por exemplo, chega para mim, para eu cuidar e fala assim, eu estou com crise de ansiedade, eu quero tratar a minha crise de ansiedade, eu jamais vou ficar em sintoma, dando técnica para respiração. Eu não ensino técnica de respiração. Eu faço um mapeamento emocional e familiar. Porque nesse mapeamento a gente vai entender por que ela está com crise de ansiedade, de pânico. E ela entendendo, automaticamente aquele sintoma vai ser remido. Eu não preciso perder o meu tempo com sintoma. Eu vou atacar. Medo também é sintoma, medo extremo. Porque medo, Gina, é a fobia. O medo em desequilíbrio é a fobia, tá? A fobia e o transtorno obsessivo compulsivo tem ligação com medo, tá? É um trauma, é um medo traumatizado. Então, a gente tem que ir aonde originou isso daí. E aí, quando a gente vai para a origem, a gente consegue promover a cura e a restauração. E aí ele fala assim, olha, só vou ler um pedacinho, só vou ler isso aqui, ó, para vocês. O pastor Cote fala assim, as feridas da alma precisam da cura da cruz. Ferida da alma, que é a emoção. Você que foi ferido na sua família, você que foi ferido por pessoas próximas a você, na sua infância, você que foi ferida pelo seu cônjuge, pela sua cônjuge também, pelo seu líder. Ferida da alma precisa da cura que vem da cruz. Os pecados precisam do perdão. E as crenças irracionais precisam ser transformadas pela renovação da mente. O que é a crença irracional? Eu não sirvo para isso. Deus não me quer. O meu passado eu com o meu passado, com o meu histórico, não tenho como fazer isso daí que Deus está me propondo. Como que eu, que não sou casada, posso orar por casamento? Como que eu, doente, vou orar para Deus da saúde? Como que eu, passando dificuldade dentro da minha casa, sem alimento, vou orar para Deus te dar riqueza? Eu não tenho casa própria, eu vou orar para Deus te dar uma casa. Sabe, umas crenças assim, eu só estou dando exemplos, tem crenças piores. É como se você se sentisse indigno, impotente, como se Deus não fosse fazer nada por você, tipo o Gideão, quando o anjo aparece para ele e fala, homem valoroso, aí ele, eu tô aqui morrendo de medo, pisando uva, malhando trigo no lagar, eu tô morrendo de medo, como que você aparece para mim e me chama de homem valoroso? Isso é crença irracional, baseada na experiência da vida. Aí Deus vem com uma verdade e fala, você é um homem valoroso sim, porque eu escolhi você para libertar meu povo. A verdade de Deus, ela não coaduna com a nossa realidade. Por isso a gente precisa de cura. Aí ele fala assim, que todo trauma, ele promove transformações no nosso corpo. Pessoas tímidas demais, pessoas extrovertidas demais, pessoas acanhadas demais, gagueira, tanta coisa no nosso corpo
denuncia o trauma que a gente tem, denunciam traumas. Certa vez, eu vou dar um exemplo, não vou citar nome de ninguém, não é motivo de vergonha. Uma amiga minha me falou que estava noiva de um rapaz. E pela idade dela, eu imaginei a idade dele. Quando eu vi o rapaz que era noivo dela, ele parecia um adolescente. Ele não parecia fisicamente ter o corpo da idade que ele tinha. Ele parecia um adolescente. Eu olhei para aquele rapaz e eu falei, tem alguma coisa errada com esse rapaz. E eu não julguei ele de forma alguma. Eu só vi que havia uma incompatibilidade entre o corpo dele e a idade dele. Agora entenda o que eu vou te falar. Eu falei, aconteceu alguma coisa com esse menino na infância. Porque ele paralisou numa idade que o corpo dele não desenvolveu. Ele parece que é uma criança. Muito depois, conversando com ela que me procurou para conversar, ela relatou o quanto ele havia sido abusado na infância. Ele estacionou exatamente aonde ele havia sido abusado. O corpo dele não desenvolveu. Ele já era um homem e o corpo dele não conseguia acompanhar a idade cronológica dele. Isso é uma história muito profunda, é uma questão pontual. Mas eu falando para você como os traumas estacionam a gente. Como o nosso corpo sofre. Por abusos sexuais, o nosso corpo sofre, deforma, às vezes fica doente. Entende? O nosso corpo, ele sofre. E ele colocou aqui, ó, o que deforma, o que faz os traumas fisiológicos? Críticas contra a gravidez, concepção indesejada, tentativa voluntária de aborto, rejeição do sexo, conflitos e fortes brigas conjugais, abuso sexual na infância, incesto, abandono de pais, espancamento físico e moral, pessoas que passam por fome, miséria, doenças graves e longas. O corpo, ele traz marcas da nossa história. Algumas doenças não são doenças do corpo, algumas doenças do corpo são denúncias da alma. Você sabia disso? Que às vezes o nosso corpo está doente, mas não é porque ele tinha que ficar doente, é porque a alma adoeceu e aí aquela doença, ela gritou em determinada área do nosso corpo. E aí apareceu uma doença devido a um sofrimento emocional. Eu vou dar um exemplo para você meu. Você sabia que eu desenvolvi uma doença autoimune? Porque no passado eu sofri uma depressão. Eu estava grávida do meu filho Bruno, hoje ele está com 13 anos. E eu passei por uma depressão muito profunda. E quem me sustentou naquela depressão foi a minha mãe, que sustentou a minha vida, ministrando sobre mim. Eu me recuperei da depressão. O Senhor Jesus curou a minha alma. Eu fiz acompanhamento psicológico, eu tive a minha líder da igreja que me acompanhou, a pastora me acompanhou. Eu tenho muito carinho por ela até hoje, nós nos amamos de verdade, mas ficou uma sequela no meu organismo, que eu ainda luto assim diante de Deus em oração para essa sequela ser disseminada, que foi uma psoríase. Então, olha só, uma doença física que não era para existir, mas um adoecimento emocional fez externar uma doença. Esse é um trauma fisiológico. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem alguém que está se identificando comigo? Para eu exercer o meu ministério hoje, eu precisava dessa cura lá no passado. Se eu não tivesse sido curada lá no passado, eu não conseguiria exercer o meu ministério hoje. E eu preciso identificar o que eu trago no meu corpo. E aí ele vai falar do poder de um passado redimido.
por que a gente não pode se envergonhar do nosso passado, da nossa história? Porque todo passado em Jesus, ele é redimido. Todo passado que passa pelo sangue de Jesus, ele é redimido. Todo passado, toda história onde existe arrependimento, onde existe confissão e onde existe abandono, daquele comportamento, ele é redimido, mas eu não posso ocultar. O ponto da cura é a confissão. Eu preciso confessar. Eu preciso dizer qual é a minha dor. Eu preciso dizer qual é o meu trauma. Eu preciso colocar para fora. Tudo que me aconteceu precisa sair. Eu preciso liberar isso daí. Porque se eu ficar guardando para mim, isso vai ter poder sobre mim. Eu não vou conseguir exercer o meu ministério, a minha identidade curada, a minha identidade restaurada. Eu já estou terminando, eu não vou levar mais que 10 minutos. E aí, a janela de Joari, que eu falei para vocês, que era o bônus da aula, imagina você uma janela. Eu quero que você pense agora em uma janela. Essa janela, que é a janela da nossa vida, ela tem 4 visões, 4 pontos de visão. Quando eu olho para uma janela aberta e eu vejo lá do outro lado, eu vejo com clareza o outro lado, eu chamo essa visão de área aberta. É a vida que eu mostro, é a vida que você sabe de mim, é a vida que vive na luz. É aquela vida que eu digo assim, você sabe quem eu sou? Eu sei, você é uma pessoa bacana, legal e tal. Aquela área da minha vida que todo mundo vê, que todo mundo conhece. Essa é a visão aberta, a área aberta. Espera aí só um pouquinho, deixa eu mudar essa internet aqui, senão ela vai cair. Eu tenho uma... Travou para todo mundo? Foi. A área escondida, todo mundo ouviu eu falar da área escondida? Não. Beleza. Não, travou o vídeo. Não. Então, vamos lá. Todo mundo ouviu dizer da área aberta, que é a área que todo mundo conhece, todo mundo ouviu? Sim, a área aberta, sim. Sim. Qual é a área escondida? É a área que só eu sei e as pessoas lá fora não sabem. São os meus segredos. Entende? É a minha vida secreta. Tá? Essa área, se ela não tiver curada, se ela não tiver sido visitada pelo sangue de Jesus, pela reconciliação, pelo perdão, pela confissão, essa área vai ter domínio sobre mim. Os demônios, eles podem se apossar dessa área da minha vida e ter domínio sobre mim. A terceira área da minha vida é a área cega. É aquilo que eu não estou vendo sobre mim mesma, mas as pessoas veem. Às vezes o marido vê, a esposa vê, os filhos veem, os irmãos da igreja vê, o líder vê, mas eu não estou vendo. E eu preciso que alguém me fale. Por exemplo, Deus está me usando agora para falar algumas coisas para você, que você não sabia, que você não tinha percebido. Deus usa pessoas para destravar a nossa mente, a nossa visão, a nossa audição, para falar, ei, tem uma coisa aí errada com você. Ei, está acontecendo alguma coisa aí que você não está percebendo. Presta atenção nisso aí. Essa é a área cega, onde todo mundo sabe, menos eu. Tá? É a área cega. Por último, é a área desconhecida. Que área desconhecida é essa? É a área que eu não sei, que as pessoas não sabem, só Deus sabe. Só Deus sabe a nosso respeito.
E nós precisamos da revelação de Deus para a gente ser curado. Nós precisamos da revelação de Deus para a gente ser direcionado. São aquelas coisas que Deus fala conosco no nosso íntimo. Quando Jeremias fala, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Isso aí não é só a respeito da vida das pessoas, não, do que está acontecendo no mundo espiritual, não, isso é a respeito da nossa vida. Deus, o que existe em mim que não está coadunando com o teu espírito, com o teu propósito, com a tua vontade, me mostra, Jesus, me revela, eu sei que o Senhor quer me mostrar. Essa é a área desconhecida, só o Senhor sabe. Hã? Então, vocês estão entendendo? Nós temos essas 4 áreas na nossa vida. A área aberta, que todo mundo vê, eu vejo, todo mundo vê. A área escondida, eu sei, mas os outros não sabem. A área cega, eu não sei, mas os outros sabem. E a área desconhecida, nem eu, nem ninguém sabe, só o Senhor para revelar. Esse é o princípio da cura e da restauração. Tudo isso tem a ver com identidade. Se você for tratado, se você for restaurado, o teu ministério flui. Se você estiver doente, preso, o teu ministério não flui. Então, meus queridos e amados, eu encerro com muita alegria esse seminário online de filiação e paternidade. Que o Senhor promova nas nossas vidas o que foi determinado para esse propósito. Que vocês sejam tremendamente abençoados. Que a vida de vocês seja destravada. Que o ministério de vocês seja destravado e dê fruto e o fruto permaneça. Porque este é o propósito de Deus para a vida de vocês. Antes de orar encerrando, pastora Iracema, se eu esquecer de alguma coisa, a senhora me fala. O novo seminário online já foi definido, vai começar na próxima quinta, e o tema é Fundamentos. Fundamentos da fé cristã. Então, a gente vai lá no básico do básico do básico, para lembrar, para fortalecer, para afirmar. A gente vai voltar lá no início, fazer toda uma revisão das nossas crenças, fazer toda uma revisão da palavra de Deus em nós, dos princípios e dos fundamentos do cristianismo, do evangelho na nossa vida. Vai ser ministrado pelo pastor Beethoven. O seminário de filiação e paternidade está terminando hoje. Eu te aconselho a não sair do grupo ainda. Por quê? Porque a gente vai fazer a postagem dessa aula. Essa aula ficou gravada, a gente vai editar o vídeo e vai colocar aqui, para você poder compartilhar com as pessoas que você ama, né? Ajudar na divulgação. Aí, depois disso, esse grupo vai ser excluído, ele não vai existir mais, tá bom? Ele vai acabar. Depois você pode sair. Só que a gente vai compartilhar com vocês um novo link da turma de fundamentos. Se você clicar no link, você vai ser transferido, né? Você vai ser introduzido na turma. Então, essa vai ser a sua inscrição, a sua matrícula. Se você não clicar no link, você não vai ser adicionado. Se você clicar no link, automaticamente você foi adicionado, e semana que vem você já está na aula de fundamentos com o pastor Beethoven, que vai ser quatro semanas, tá bom? Então, eu esqueci alguma coisa, pastor Iracema? Ou a gente pode fazer uma oração e terminar? Só uma observação. O link nós vamos postar no Children oficial, não vai ser no grupo filiação, porque outras pessoas que estão lá no Children, eles podem desejar fazer o curso.
O curso continua com oferta de 98 vagas. Assim que fechar o número de pessoas que acessaram o link, a gente vai fechar o link e aí a corrida é do ouro. Amém? É só isso, pastor. E nós tivemos, assim, 60, a gente está com 43 participantes agora, né, pastor Iracema, na sala? Mas a Isso. gente já teve 60, né? 64. 65, 64. Então, nós tivemos, assim, uma participação muito boa. A gente está vendo Deus abençoar, Deus ministrar, Deus fortalecer. Então, continue, tá bom? Está tendo uma adesão muito boa e a gente está muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. Vamos orar encerrando, então? Acabou. A gente vai só agradecer a Deus por esse tempo. Quem quer? A senhora quer orar, pastora? Eu vou orar. Amém? Amém. Primeiro, eu quero agradecer a todos que participaram desse curso. Ele foi extremamente importante para todos nós. A nossa gratidão pela sua vida, viu, Lindsay? Que você continue sendo essa profissional brilhante, essa cristã tremenda, e esse instrumento de Deus para nos auxiliar a crescer cada dia mais. Deus, nós glorificamos o teu nome, porque esse mês de fevereiro foi realmente um mês num destravar de Deus nas nossas vidas. Abençoa a tua serva, Senhor, que ela continue, Senhor, sendo instrumento nas tuas mãos para o alinhamento da tua igreja, para nos levar a um conhecimento de nós mesmos em ti, e que nós possamos, Deus, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos com ela, principalmente na nossa própria vida e depois junto à Igreja de Cristo, a nossa casa e todos aqueles com o qual nós nos relacionamos. Deus, que o Senhor possa abençoar todos os alunos, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa a saúde, sua família, suas finanças. Pai, nós abençoamos a escola de servos. Glorificamos o teu nome pelo coração do pastor Beethoven e da pastora Gláucia, que atenderam esse chamado, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor permaneça no meio de nós. Assim nós oramos e agradecidos estamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Beijos. Amém. Obrigada, pastor Iracema. Obrigada, Geni, as coordenadoras. Obrigada, pastor Beethoven. Obrigada a vocês que me aguentaram com tanta paciência. Foi maravilhoso. Deus abençoe, Senhor. Abençoe. Obrigada, Linda. Boa noite. A paz do Senhor, alma maravilhosa. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, bom descanso. Bom descanso para todos. Amém. Tchau, pastora Olga. Beijo. Tchau,